Nesse vídeo nós vamos falar sobre a nomenclatura dos triângulos, que é muito importante a gente saber o nome dos triângulos, tá? A gente pode dar nome a um triângulo em relação ao lado ou ao ângulo, tá? Então nós vamos começar em relação ao lado. Em relação ao lado, a gente tem um triângulo escaleno, tá? Um triângulo é escaleno quando ele tem os três lados de medidas diferentes, tá? Então esse lado tem uma medida, esse lado tem outra medida e esse lado uma medida totalmente diferente dos outros dois. Depois a gente tem um triângulo isósceles, que ele já é um triângulo que ele tem dois lados iguais e um terceiro lado de medida diferente, tá? Quando ele tem dois lados iguais, automaticamente a gente pode afirmar que os dois ângulos da base também são iguais. Quem é a base? A base é esse lado aqui, tá? Que é diferente dos outros dois. Se você quiser para compreender melhor, como esse lado é igual a esse e esse ângulo é oposto a esse lado, e esse ângulo também é oposto a esse lado, esses dois ângulos têm que ter medidas iguais, porque eles correspondem ao mesmo tamanho de lado, tá? A gente pode imaginar o seguinte: para definir esse lado, eu preciso dessas duas retinhas aqui, certo? Então, elas têm uma determinada abertura. Se eu abrir muito, o que vai acontecer? Esse terceiro lado aqui, ele vai ficar maior. Se eu diminuir minha abertura, ou seja, se eu diminuir o ângulo, o meu lado vai ficar menor, tá? Então, o que define o tamanho de um lado é o tamanho de um ângulo, tá? Então, num triângulo, tem uma propriedade que também é muito legal, às vezes, quando a gente vai resolver algum exercício, ela acaba sendo útil, às vezes, até pra gente poder observar se o exercício foi feito corretamente, que é o seguinte: se o meu maior ângulo é esse, automaticamente, como o ângulo define o tamanho do lado oposto ao triângulo, esse lado aqui tem que ser o maior do meu triângulo, tá? Então, se às vezes você fez alguma conta, deu que ele não é o maior, você fez alguma coisa errada. Mas voltando ao nome dos triângulos, depois do isósceles, nós temos o triângulo equilátero, tá? Que é aquele triângulo que tem todos os lados com a mesma medida e automaticamente ele tem todos os ângulos de mesma medida. Vamos lembrar que o triângulo tem uma propriedade muito interessante, que é que a soma dos três ângulos sempre vai dar 180 graus. Então, como eu tenho os três ângulos da mesma medida, cada um deles tem que ter 60 graus, ok? Porque a soma tem que dar 180, 180 dividido por 3, 60 graus cada um, ok? Então, sempre lembrar isso para o triângulo equilátero. O triângulo equilátero sempre tem os ângulos de 60 graus, todos eles, e os três lados de mesma medida. Agora a gente vai falar sobre a nomenclatura do triângulo em relação ao seu ângulo. O retângulo é que tem um ângulo reto, ângulo de 90 graus. O obtuso ângulo, um ângulo obtuso, o que é um ângulo obtuso? É um ângulo maior que 90 graus. Então, esse ângulo é maior que 90 graus, automaticamente, meu triângulo chamado de obtusângulo. E o ocutângulo, que é o triângulo que tem todos os ângulos menores que 90 graus, tá? Vamos lembrar que o triângulo só tem como ter um ângulo obtuso, tá? Porque a soma dos ângulos tem que dar 180. Não tem como eu somar dois ângulos obtusos e mais um outro ângulo agudo, ou somar três ângulos obtusos e dar 180 graus, tá? Então, se ele tem um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90, automaticamente os outros têm que ser agudo, tá? Isso é óbvio, porque 90 é metade de 180, tá? É a mesma coisa do triângulo retângulo. Esses outros dois aqui, eles vão ter que ser agudos, tá? Porque a gente tem um ângulo de 90. Então, você pega 180 e tira 90, você só tem 90 graus para fazer a distribuição em duas partes,
tá? Outra coisa, um triângulo a gente pode dar nome em relação ao lado e ao ângulo ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, eu posso falar que o triângulo equilátero ele é acutângulo. Todo triângulo equilátero, na verdade, ele vai ser acutângulo, porque os ângulos são menores que 90. Pode existir triângulo obtusângulo, que é escaleno ou que é isósceles. Triângulo retângulo pode ser escaleno e pode ser isósceles, tá? Então, assim, eu posso classificar um triângulo com dois nomes, um em relação ao lado e outro em relação ao ângulo.